Pastor César também está conosco nesta viagem, conhecendo a Terra Santa e, como você pode observar, Jerusalém ao fundo é uma imagem inesquecível para quem é um líder espiritual, para quem é um pastor, ou seja, para qualquer crente em Jesus, estar em Jerusalém é muito importante. Mas quem é o pastor Luiz César Costa? E eu gostaria de saber do próprio pastor. O pastor Luiz César Costa pode ter alguns títulos que não vêm ao caso. O principal título que eu gosto muito de ostentar é o título de verdadeiro servo de Deus, porque esse é o título que a gente realmente deve sempre estar destacando em um homem que se diz servo de Deus. Eu sou simplesmente na área secular, eu sou um engenheiro químico da cidade de Maringá e na área eclesiástica eu sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da cidade de Arapongas. Sirvo ali a Igreja Assembleia de Deus, submisso ao meu pastor-presidente, pastor Valdomiro Crepaldi. E sou também o diretor do Instituto Teológico do Paraná, o ITEPAR, uma instituição de ensino teológico. E como que foi o seu chamado para servir a Jesus? Já foi dentro da própria Igreja Assembleia de Deus? Sim, eu conheci realmente a Cristo através das orações e do empenho da minha mãe, que já era uma serva de Deus dentro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu não era evangélico, tinha realmente uma vida um tanto quanto desregrada, longe da presença de Deus, mas a oração de mãe é algo que tem um profundo valor na presença de Deus. E ela nunca se cansou, mesmo nos momentos em que a gente se negava, ela nunca se cansou de estar com seus joelhos no chão, pedindo a Deus que salvasse o seu filho. E isso simplesmente um dia aconteceu e nós tivemos um encontro maravilhoso com Deus e servimos a Deus desde então, exatamente na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. O seu primeiro chamado como cristão foi há quanto tempo e da parte de pastor há quanto tempo está exercendo este cargo na Assembleia de Deus? Olha, esse chamado como cristão, como você está dizendo, ou seja, quando eu aceitei a Jesus, isso já tem um tempo considerável, tem mais de 20 anos já. Foi assim que eu me casei, recém-casado, com a minha esposa esperando a nossa primeira filha, que hoje tem 23 anos, que nós realmente tivemos esse encontro com Jesus e foi algo maravilhoso, porque foi algo que aconteceu na minha vida e na vida da minha esposa. Como pastor evangélico, eu tive ascensão a este cargo, passando pelos diversos níveis. Tem algo em torno de 8 anos, aproximadamente, que eu fui consagrado a pastor evangélico na Igreja Evangélica Assembleia de Deus também. E como foi o chamado para servir a Jesus? Tem um ditado que fala, né, se não vem pelo amor, vem pela dor. Como que o pastor conheceu a Jesus? Em que momento de sua vida? O que estava acontecendo? Na realidade é muito específico esse exemplo que você deu, que comumente é colocado pelos evangélicos, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Comigo não foi muito diferente, não. Eu realmente era um pouquinho rebelde, para não dizer um pocão, apesar das orações da minha mãe e da insistência chamada dela, a gente teve aí algumas dificuldades e foi realmente, eu não vou poder te dar um relato completo disso daqui, mas foi no momento quando a minha esposa estava realmente esperando a minha primeira filha, e eu estava passando por uma dificuldade muito grande, saí andando pelas ruas de Maringá e passei por frente de uma imobiliária, vou contar rapidamente, e nesta imobiliária eu decidi entrar e vender o meu apartamento que a gente tinha recém-comprado, apesar de estar pagando ainda as mensalidades, mas eu naquele momento estava em dificuldade, estava meio que apavorado. E entrando naquele lugar, falei com a moça que me atendeu, e falei para ela, escuta, eu preciso vender um apartamento assim, assado, bem rapidamente, eu quero descontar. E tinha um rapaz sentado lá no fundo. Esse rapaz se levantou e chegou até o balcão e disse para ele, escuta, rapaz, você está passando por alguma dificuldade muito séria? Eu falei, estou. Ele falou, então entra aqui um pouquinho. Eu entrei lá dentro, ele fez uma ligação, em 2 minutos apareceram 3 irmãs da igreja e ele botou aquelas 3 irmãs para orar comigo. Me convidou à noite para ir com a minha esposa numa reunião de oração e nós lá estivemos.
naquela reunião de oração onde eu estava com um maço de cigarro no bolso, um isqueiro. No meio da reunião eu saí lá fora fumar um cigarro muito tranquilo, porque eu estava ali meio que forçado, entendeu? E voltei. Quando eu voltei, veja bem como é o agir de Deus. Quando eu voltei e entrei de novo naquela salinha de reunião onde estavam várias pessoas orando de joelho, eu também me ajoelhei e digo, fazer a mesma coisa, né? Porque está todo mundo fazendo. Um mau cheiro de cigarro grudado no meu corpo e tudo mais. Mas quando eu me ajoelhei, naquele momento eu tive um encontro com Deus. Alguém levantou e disse, escuta, Jesus vai batizar alguém aqui agora com o Espírito Santo. Eu nem imagino que Espírito Santo. Mas a hora que aquela pessoa falou isso, eu senti meu corpo quase que levitar e senti um calor que subiu dos meus pés até a minha cabeça e comecei a falar uma língua que eu nunca havia falado, a gritar, e foi ali a minha verdadeira conversão. Foi algo maravilhoso e até hoje eu continuo servindo ao meu Deus de forma maravilhosa e sou feliz como servo de Deus. E a tua esposa? Juntamente comigo, no mesmo dia, houve a sua conversão e até hoje a nossa casa, eu posso dizer com alegria, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Além dessa passagem que realmente é muito gratificante, nesse tempo todo de servir a Cristo, você se lembra, se recorda de uma outra passagem que você realmente se sentiu mais uma vez marcado? Olha, Fernando, existem inúmeras passagens que marcaram a nossa vida, como cristão, como pastor, como tudo mais. Mas o que mais me marca sempre, e eu sei que sempre vai me marcar, não é quando você está falando de Jesus e ocorre um milagre, que é coisa linda e maravilhosa que Deus fez, faz e continuará fazendo. O nosso Jesus sempre vai estar realizando milagres no meio do seu povo. Mas eu acho que o maior milagre que pode acontecer e que sempre vai preencher meu coração de forma muito grande é quando você está pregando a palavra de Deus e alguém se levanta e se converte a este Deus. É quando alguém se entrega a este Deus, se arrepende dos seus pecados e vai para o lado daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós pregamos a salvação e esta pregação obtém o resultado. Isto é a melhor coisa que pode marcar a vida de um pregador, de um pastor, de um servo de Deus. Para finalizar, qual a mensagem que você deixaria para a pessoa que está assistindo esse DVD? Mas já como você disse uma mensagem do seu próprio testemunho, eu gostaria que você deixasse qual livro da Bíblia, qual versículo que você gosta de ler, que você indicaria para essa pessoa que está assistindo esse DVD agora, se tiver a Bíblia ali à sua mão, pudesse ler agora. Olha, eu quero deixar simplesmente uma mensagem de recomendação a você que está assistindo esse DVD. O Fernando deixou meio que direcionado uma mensagem para que eu deixe uma mensagem, imagino eu, para quem ainda não é evangélico, para quem ainda não se converteu ao Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa, se você está passando por tempestade, se você está passando por dificuldades, se você está passando por problemas, eu quero te dizer simplesmente uma coisa, Deus pode mudar o teu cativeiro. O nosso Jesus tem poder para curar, para libertar e para te transformar. Deus pode quebrar as correntes que estão te algemando a essa dificuldade. Eu não vou te citar um capítulo ou um versículo da Bíblia, mas eu vou te citar a Bíblia. Se você tem alguma dificuldade, leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus que traz para você a mensagem que você necessita. Busque uma igreja, busque a presença de Deus e você vai se sentir repleto e completo, porque longe de Deus as coisas, a felicidade é passageira, mas na presença de Deus a felicidade é permanente e você vai ser feliz, por mais que você não acredite nisso. Saia dessa dificuldade e venha para a luz. Seja um servo de Deus verdadeiro.